A lei dos caminhoneiros foi sancionada, mas isso não desarmou os ânimos. A categoria quer uma política para o preço do frete. É possível? Acompanhe. Eu quero colocar aqui a questão do preço do óleo diesel. A questão do óleo diesel vem aumentando ao longo dos últimos 10 anos, mais do que aumentou a gasolina. Eu entendo que é difícil para qualquer um que esteja no governo, olha, a partir de amanhã nós vamos diminuir o preço do diesel. Eu gostaria de sugerir que houvesse um compromisso do governo em inverter esta política, de ao longo dos próximos anos haja uma redução do preço do óleo diesel em relação à gasolina, ao longo dos próximos anos, que se inverta, faça exatamente o inverso do que aconteceu dos últimos 10 anos até aqui. Eu entendo que esta é uma política possível de se conseguir do governo. Embora o governo entenda que tenha que diminuir sempre, baixar sempre o aumento da gasolina, porque há sempre uma importância maior para os consumidores de gasolina, porque são em quantidade maior. Mas esquece que o custo Brasil ele está exatamente está em cima dos caminhões e o óleo diesel é o grande responsável pelo aumento do custo Brasil. Solicitamos a redução do percentual do último aumento do PIS e COFINS sobre o óleo diesel. Então nós não estamos pedindo baixa do óleo diesel, nós estamos pedindo uma reconsideração daquilo que foi feito sem planejamento do impacto que isso ia dar, não só no transporte, mas também no setor agrícola. Nós não criamos alternativa nesse país, senadora Ana Amélia. Nós dependemos disso, nós dependemos do caminhão. Nós não temos oleoduto, não temos gasoduto, não temos ferrovia, não temos hidrovias e não tem nem projeto disso andando. Nós hoje dependemos, inclusive das rodovias, nós dependemos ainda de questões indígenas que não podemos passar com rodovias por dentro por causa da ideologia. Então fica aqui esse recado e esse alerta de que o governo está às vezes preocupado com os discursos na tribuna, fica às vezes preocupado com o discurso do senador Caiado. O problema não está lá, o problema está aí fora. Não é golpe de ninguém, não tem ninguém por trás. É a necessidade de bater na porta e... Fica o recado, não embarriguem, porque esse negócio é sério. De antemão, eu quero propor imediatamente que se mantenha um comitê ou um fórum permanente de negociação com todos os agentes, evidentemente envolvendo o Senado da República, onde a preocupação dos senadores, a gente pode perceber, é muito grande. E a minha preocupação não é diferente, porque Santa Catarina é um dos municípios também dos mais afetados com a questão do desabastecimento. E o valor desses prejuízos, senhora presidenta, elas não são apenas financeiros. Os prejuízos são muito mais amplos do que isso. Eu mesmo, no início do movimento, tinha sugerido a eliminação da CID, que vai incidir agora nos próximos meses sobre o óleo diesel. Isso daria uma redução no valor do diesel em torno de 20 centavos, ou aproximadamente. Talvez não seja um fator suficiente, mas é um item que poderia, naquele momento, distender um pouco o movimento e proporcionar, vamos dizer assim, um entendimento mais rápido para a solução desses problemas. A redução da carga tributária, a redução do PIS, COFINS, enfim, essas questões são questões que afetam ao governo federal, ao Ministério da Fazenda, e que precisam efetivamente estar atentos a essa questão. Nós temos que entender que, neste momento, a nossa posição tem que ser de solidariedade, independente do que amanhã possamos sofrer na carne. Porque é fundamental que estejamos do lado dessas pessoas que foram induzidas a comprar caminhões, que foram anestesiadas com a tese de juro baixo, que se criou um clima de que teria ali a perspectiva do seu ganho de vida, e que hoje, os dados mais simples e que me repassaram, cada caminhoneiro gasta em média, presidente, 10 mil litros de óleo diesel por mês, a 22 centavos
que foi acrescido do PIS e CONFINS, ele teria exatamente os R$ 2.200 para ele poder exatamente sobreviver e continuar a sua atividade e ver como é que ele faz de agora em diante. Nós não estamos trabalhando com tabelamento de preço da economia. Nós não vamos nos meter, nos inserir numa relação entre privados, de forma de regulamentação, a não ser que haja um entendimento do Senado, do Congresso, que legisla sobre isso. Mas a legislação que nós temos hoje é essa. Agora, nós achamos, e esse é o convite que os caminhoneiros fizeram, e acordado com o setor, de que o governo possa acompanhar, estimular esse reequilíbrio, esse alinhamento de preços entre o setor. Eu, sinceramente, tenho minhas preocupações enormes. Acho que aqui é uma casa que é a maior instância do legislativo brasileiro. Nós temos que refletir sobre tablita nesse momento. Senador... Isso aí pode nos levar a uma situação que amanhã o governo pode achar que pode tabelar preço de arroz, de feijão, de milho, enfim. Aí, a partir daí, vai ser algo que vai ser aquilo que nós já experimentamos a tão curto prazo. Talvez os jovens de 30 anos de idade não se lembram disso, mas nós, que já estamos na outra geração, nós já vivemos isso. Os trabalhadores e patrões fazem convenção. Se nós não temos, senador Bélio, mais como fazer uma tabela, a gente poderia ter, de repente, esse expediente entre os donos, os representantes dos donos de carga, os caminhoneiros, os donos de transportadoras, fazer uma espécie de convenção em que estabelecesse o preço mínimo de frete, né? Porque eu também fico com essa tese que não é possível a gente fazer uma tabela que a legislação não permite, que seja uma relação meramente privada. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.